Desculpe-me, socialista. As 50 mentiras mais contadas pela esquerda. Baseado na obra de Lawrence Reed, um dos maiores defensores da liberdade individual e do livre mercado. E a mentira número 7 é: o livre mercado ignora os pobres. Será verdade isso? Você já ouviu essa mentira? Pois é, dizem que o livre mercado ignora os pobres e que só o Estado é capaz de cuidar das pessoas. Mas será que é isso mesmo? Bom, antes de tudo, vamos entender uma coisa. Tudo que existe de bom no mundo nasceu da liberdade de alguém criar. Foram pessoas livres que inventaram o telefone, o avião, o antibiótico, o computador, o automóvel, a energia elétrica, o micro-ondas, o café embalado, o sapato, o avião, a internet, tudo! Isso aí tem milhares de coisas para falar, né? Tudo! E nada disso veio do governo. Mas o que o Estado faz? Ele espera alguém criar, ver que funciona e depois toma para si. Cria uma autarquia, uma empresa estatal, um monopólio público e diz: agora eu posso fazer isso. E quem tenta fazer melhor é proibido. Essa é a lógica da socialização. O Estado se apropria do mérito alheio e impede o progresso. E quando as coisas param de funcionar, ele culpa o quê? O livre mercado. O mesmo mercado que ele impediu de existir. A esquerda quer que você acredite que só o governo é capaz de cuidar dos pobres. Mas a verdade é que nenhum governo cuidou tanto da pobreza quanto o livre mercado. Lawrence Reed, que é o autor do livro, começa mostrando que a socialização das atividades faz as pessoas perderem o senso de comparação. Quando o Estado assume o controle de algo, educação, correios, previdência, energia, passa pouco tempo e todos já acham que sempre foi assim e que sem o governo seria impossível. Sem educação pública, os pobres estudariam? Sem previdência, como os idosos sobreviveriam? Sem energia estatal, como os pobres teriam luz em casa? É o mesmo argumento de sempre, mas o autor faz a pergunta mais importante: como podemos comparar o livre mercado com um Estado se o mercado foi proibido de existir? É como tentar explicar a um cego o que é a luz. Se a sociedade nunca viu o livre mercado operar naquela área, como ela vai imaginar o que ele seria capaz de fazer? E é aí que vem uma das analogias mais geniais do livro. O Reed pede para que você imaginar o seguinte: suponha que há 200 anos o governo tivesse decidido distribuir sapatos e meias de graça para todas as crianças. De geração em geração, o Estado fabricaria os sapatos e controlaria o preço. Agora imagine que depois de 2 séculos, alguém se levantasse e dissesse: eu acho que o governo não deveria cuidar disso. Cada família deveria comprar os sapatos dos seus filhos livremente, porque isso é uma responsabilidade pessoal, não estatal. Sabe o que você ouviria? Ah, mas assim as crianças pobres ficariam descalças. É ou não é o mesmo discurso de hoje? O que o autor está dizendo é simples. Uma vez que o governo toma conta de algo, as pessoas se acostumam à dependência. Elas não conseguem mais imaginar que poderia existir uma alternativa mais eficiente, mais justa e mais acessível: o mercado. E ele prova isso com fatos. Ele mostra que nos países onde sapatos e meias ou qualquer outro bem são responsabilidade do governo, os pobres têm piores condições. Mas nos países mais livres, onde o mercado opera, os pobres têm melhor calçados, são melhor alimentados, melhor informados, mais independentes. Por quê? Porque o livre mercado não vê classe social. Ele não pergunta sua origem, sua raça, sua religião, sua conta bancária. Ele só quer uma coisa: troca voluntária entre pessoas livres. Você só precisa oferecer algo que tenha valor para o outro. A meritocracia pura é o sistema mais justo que existe, porque trata todos de forma impessoal, sem privilégios, sem favoritismo, nem apadrinhamento político. O livre mercado não ignora os pobres, ele ignora os rótulos. Ele não protege o rico e não persegue o pobre. Ele apenas premia o esforço e pune o desperdício.
Enquanto o Estado cria dependência e desigualdade, o mercado cria oportunidades. Agora, claro, o mercado não é perfeito. O autor mesmo admite isso. A natureza humana é falha e o mercado é feito de seres humanos. Mas mesmo com seus defeitos, o livre mercado permite que as pessoas ajam com mais moralidade, porque elas são livres para agir moralmente. A diferença é que no socialismo, a moral é obrigatória e imposta por decreto, e o resultado é sempre o mesmo: corrupção, escassez e controle. Explicar a um socialista como o livre mercado poderia fazer melhor o que o Estado faz é como explicar a um cego o que é enxergar. Mas não é por isso que devemos desistir e permanecer cegos. Olhe ao seu redor tudo como funciona. Funciona porque o livre mercado trocou. Seu celular, sua roupa, seu carro, o avião, a internet, o café que você tomou, tudo isso foi criado, produzido e entregue por pessoas agindo livremente, sem depender do Estado. Agora imagine se todos esses setores fossem controlados por ministérios, sindicatos, burocratas. Você teria o Ministério dos Sapatos, um programa nacional de meias gratuitas, uma fila quilométrica para pegar um par de meia. E sabe o que ia acontecer? As meias iam sumir, os sapatos iam furar e o pobre ia continuar descalço. Essa é a diferença entre caridade e coerção. O livre mercado permite ajudar, o socialismo obriga a depender. E aqui vai o número que pode chocar: a pobreza extrema. Pessoas vivendo com menos de 1,90 dólares por dia. Há 200 anos tinha 50%, 60% de pobreza, de miséria no mundo. Hoje tem apenas 9%. Essa transformação extraordinária não foi obra de plano centralizado, foi resultado de mercados livres, trocas voluntárias, inovação humana, capitalismo. Se fosse o contrário, se todos dependessem exclusivamente do Estado para sobreviver, não haveria prosperidade universal, haveria estagnação. E este fato desmonta a narrativa de que o mercado ignora os pobres. Ele foi justamente o que tirou bilhões de pessoas da pobreza. Então não, o livre mercado não ignora os pobres, ele simplesmente os trata como adultos livres, não como crianças do Estado. E é por isso que em países livres, os pobres sobem. Existe a ascensão social. Já nos países socialistas, os pobres ficam e os ricos fogem. E se você entende essa mensagem, por favor, compartilhe o vídeo, porque a verdade é simples. O livre mercado não ignora ninguém. Quem ignora a liberdade é o Estado. Eu sou o Rodrigo Maricato, advogado da DNA Cidadania, escritório especializado em cidadania portuguesa e cidadania italiana, por direito de sangue. E o que eu faço é justamente isso, ajuda brasileiros a resgatarem o direito de seus antepassados. Um direito que existe porque pessoas livres lutaram por ele. Nenhum governo concedeu esse direito de presente. Ele nasceu da liberdade e da responsabilidade individual.